Prontinho. Olha, eu quero começar essa aula já dando parabéns para vocês que conseguiram chegar até aqui, né? Nós tivemos o primeiro curso de homilética, como pregar. Eu creio que tenham conseguido crescer um pouquinho, né, no entendimento de como funciona a arte da pregação. E em seguida a gente foi aprender um pouco mais sobre a interpretação da palavra. Apesar de serem as duas matérias práticas da teologia, eu achei importante pela atratividade que tem essas matérias, porque a gente gosta muito mais de fazer, né, do que simplesmente ter teoria. E a hermenêutica e a homilética são matérias assim que você já vai para a prática. No entanto, a base para a gente chegar nessas matérias são outras matérias que nós chamamos de teologia básica, tá? Que são matérias que vão falar a respeito da introdução do Antigo e do Novo Testamento, matérias que vão falar sobre a doutrina de Cristo, a doutrina do pecado, a doutrina do homem, a doutrina dos anjos, a doutrina de Deus, a doutrina da igreja. Essas matérias, elas vão dar ao lastro, a base, para a gente poder ter uma melhor condição para poder estar pregando, tá? Então, eu queria fazer uma proposta para quem interessar. Nós vamos fazer hoje a última aula referente a esta matéria de hermenêutica e vamos encerrar aqui a nossa apostila. No entanto, quando forem possivelmente em janeiro, vamos ainda ver a época certa que a gente vai retomar. A gente faz essa pausa agora em novembro, né? Vem uma série de comemorações, dezembro também é apertado. Então a gente dá um break e a gente retoma lá em janeiro. Se não der em janeiro, a gente retoma em fevereiro. Aí quem se interessar em aprofundar o conhecimento, a gente fazer um intensivão. Como é um intensivão? O intensivão é um curso que ele vai abordar os temas das matérias que nós falamos aqui da teologia, mas sem se aprofundar. Porque o aprofundamento, ele às vezes fica um pouco maçante. Não é todo mundo que tem interesse por todos os assuntos. Então a gente consegue fazer um apanhado, fazer um básico, e quem tiver assim aquele interesse em conhecer mais, eu posso ajudar com material, a gente pode de repente fazer depois um curso à parte, mas todos já pegam aquela base da matéria e que vai ajudar. Então aí a gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Num tempo oportuno, mas a intenção é justamente fazer esse intensivão, que é tanto para despertar o interesse, como para ver quem tem, de fato, né, esse interesse de aprofundar o conhecimento a respeito das demais matérias da teologia, tá? Lembrando que esse intensivão que eu estou me referindo é sobre o básico da teologia, e o básico da teologia ele vai envolver 12 matérias, né? Eu tenho aqui, por exemplo, quase 20 matérias aqui do médio, tem mais alguns livrinhos aqui que perfazem aí as 24 matérias do médio em teologia. No computador eu tenho os 4 módulos das 32 matérias do avançado, né, do bacharel de teologia. Então, assim,
tem muito assunto, tem que ter uma paciência, uma disposição, uma vontade e um interesse. E não é todo mundo que tem. Primeiro, porque não temos tempo. Segundo, porque às vezes não são assuntos assim que vão ser tão necessários para todo mundo, mas se alguém tiver interesse, dá para mergulhar e ir mais para o fundo. Tá certo? Então, cumprimentando os demais aí que ainda não falamos, a paz do Senhor a todos. Nós vamos então dar andamento a partir da página 86 e nós vamos iniciar falando a respeito. Amém. Nós vamos iniciar falando a respeito da antítese, tá bom? Vamos falar da antítese, que é uma palavrinha estranha, mas é algo bem conhecido nosso, né? Porque a antítese é algo que vai falar de contrariedades, né? Bem e mal, certo e errado. E os exemplos que ele dá aí é justamente nesse sentido, olha. A antítese é usada para estabelecer e salientar oposição entre palavras e ideias. É bastante utilizada a antítese no texto bíblico, tá? Então, ele vai apresentar um exemplo bastante interessante que Moisés, escrevendo lá em Deuteronômio, no final do livro de Deuteronômio, então, no final do livro de Deuteronômio, então Moisés ele vai usar desse recurso. Lá no capítulo 28, ele já começa a falar sobre a escolha, né? Escolher o bem, escolher o mal, a bênção, a maldição e as consequências desta escolha, né? Então, olha só, lá na página 85, ele diz assim: nesse discurso, Moisés estabelece e realça uma série de contrastes. Então, essa antítese, ela vai ser basicamente contraste, né? Contraste, que ideia que contraste traz para vocês? O que vocês pensam quando ouve a palavra contraste? Quem pode falar aí? Contrário. Contrário. É algo que vai se destacar para ser visto de longe. Para ser visto De longe. de longe. É um sentido também, né? Então veja que as palavras elas têm significados diferentes dependendo do contexto, né? Você vê que, por exemplo, a imagem da TV, né, tem contraste, né? E depende realmente do contexto em que a palavra está inserida. Nesse nosso caso, então, nós estamos falando de coisas que se opõem, então o bem e o mal, né, o certo e o errado. E Moisés aqui, olha, no capítulo 30, versículo 15, escreveu da seguinte forma: vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Né? Então veja que vida está se opondo à morte, bem está se opondo ao mal. Né? Então esse é um recurso, um exemplo de utilização do recurso da antítese. Tá? Depois no versículo 19, olha, o céu e a terra hoje tomo por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. Né? Então, veja as oposições que surgem aí neste versículo. Tá? Depois ele vai citar um outro exemplo de Jesus, utilizando também do recurso da antítese, né? No Sermão da Montanha, está escrito assim, olha:
entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então ele fala da porta estreita e fala do caminho largo, mas ele fala que tem a porta estreita e tem o caminho estreito. Então, olha, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então veja aí a oposição de ideias nesse texto, né? Então, nesse trecho, o discurso do Senhor Jesus compara a vida de satisfação com porta larga e caminho espaçoso, e vida de renúncia com porta estreita e caminho apertado, constituindo assim uma antítese dupla, contendo a mesma lição. E tem aí ainda outro exemplo em 2 Coríntios, tá? Então, antítese é esse tipo de recurso onde vão se cruzar ideias que se opõem, situações que se opõem uma à outra, tá certo? Uma outra figura de retórica utilizada é o provérbio, né? Provérbios são ditados, formas de se expressar de maneira a trazer uma lição, um ensinamento, né? Tem ali no provérbio algum princípio ali de conhecimento, de sabedoria, instrução para que se viva bem, para que se possa obter sucesso na vida. Então, por exemplo, se nós pegarmos o livro de Provérbios para ler, você vê que não tem assim uma sequência muito grande de assunto. Você vê que fala de uma coisa, fala de outra, né? Não é uma narração de uma história, não é uma poesia, não é um determinado evento, um ensinamento. São vários ditados, né? São várias lições ali que são trazidas pelo sábio Salomão principalmente, mas que tem ali outras pessoas que também escreveram provérbios, tá certo? O termo provérbio vem do latim proverbio. Essa palavra é o resultado da união do prefixo pro, que significa antes, e do sufixo verbum, que quer dizer palavra. Provérbio é uma sentença curta, porém carregada de significado de caráter prático e popular, comum a todo um grupo social. É uma forma de dizer tudo o que precisa ser dito sobre um assunto com poucas palavras. Embora ele seja composto de expressões geralmente curtas e breves, mas produz na mente de quem ouve rápida interpretação. Então o provérbio ele é vamos usar aqui um termo mais fácil de entender, uma sacada, né? Um insight assim a respeito de algo que ele vai resumir uma determinada situação, trazendo ali um ensinamento profundo, levando ao ouvinte refletir a respeito daquele assunto proposto, tá? Pulando lá na página 86, como se originou os provérbios? Acredita-se que os provérbios mais antigos nasceram da sabedoria ética, religiosa e prática dos povos da antiguidade, que se expressava em ditos agudos, breves, expressivos e enérgicos. Normalmente os provérbios vinham de pensadores e observadores perspicazes, os quais eram acostumados a generalizar os acontecimentos experimentais e a razoar com base em princípios básicos. Então, os sábios, né, os observadores, aquelas pessoas que se
punham a ficar pensando, analisando a vida, o comportamento do ser humano, analisando a natureza, analisando a forma, comportamento e consequências da vida. Então ali eles falavam pensamentos, né, resumiam os pensamentos deles em determinadas frases que acabavam sendo entendidos como provérbios, né, da maneira que era colocada, tá? Modificação dos provérbios. No Brasil, além de se modificar alguns provérbios originais, modificam-se também o significado deles, como, por exemplo, de cabo a rabo, usado para designar conhecimento total. Originalmente se falava de Cabo a Rabá, referindo-se às duas cidades do continente africano, Cabo e Rabá, que ficavam nas duas extremidades do continente. E aí ele vai falar outros provérbios aqui, Santo do Pau Oco, né? Tem mais provérbio aqui, como com o rei na barriga. Ele vai falar a origem e a motivação dos provérbios e frases, muitas frases que a gente utiliza, elas foram adulteradas, na verdade, né? Pela sabedoria popular, como é que fala? Pela maneira das pessoas se expressarem mesmo, e mudaram bastante provérbios, ditados, né? Frases, que nem a gente viu aqui esse exemplo do cabo a rabo, tá? Tem muitas frases que foram alteradas assim, uma ou duas letras ali que foram alteradas, mas muda completamente o sentido, né? Tem um ditado que fala assim, ó: quem tem boca vai a Roma. Vai a Roma. Vai a Roma, né? Mas não é vai, é vaia. Quem tem boca, vai a Roma. Aí a gente fala vai a Roma, querendo dizer assim, você não fica perdido, você encontra o caminho, porque você pergunta. Só que não é essa a frase. É quem tem boca, vai a Roma. Vaia, e não vai a Roma. E assim, são muitos exemplos, né? Quando ele citou assim a modificação dos provérbios, a gente tem muitas frases que a gente fala errado, né? Que nem, quer ver? Eu estou tentando lembrar uma aqui que é... Como é que é? Bom, se eu lembrar eu falo. Mas... Alguma coisa aí que a gente lembra. Hã? Fala alguma coisa aí pra gente poder te ajudar a lembrar. Eu tô querendo pegar aqui o fio da meada, mas não tá vindo. Mas eu lembrando eu falo, tá? Mas tem muitas frases assim que foram alteradas pela uma ou duas letras ali que foram tiradas de posição e alteraram completamente o sentido do que se queria falar ali na verdade, tá? Lá na página 87, assim como no mundo secular, modificam-se as frases originais dos ditos populares, né, como se fossem provérbios, né? No círculo cristão também se costuma fazer a mesma coisa, como por exemplo, quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Mas não foi isso que Jesus disse. O que ele disse foi o seguinte: mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançam da espada, a espada morrerão. Né? E aí fizeram aí esse trocadilho, né? Jesus não utilizou essa forma de se expressar. Tem uma outra aqui, dando que se recebe. Jesus não disse isso. O que ele disse foi: dai e ser-vos-á dado. Embora essa frase não seja antibíblica, mas também não é Bíblia.
né? Porque na verdade é uma outra forma de expressar. O provérbio quem dá ao pobre empresta a Deus, no texto bíblico diz: o que se compadece do pobre empresta ao Senhor. Acaba ficando ali mesma coisa, né? Acho que não ficou diferente não. Se compadecer do pobre pode significar uma série de coisas sem que seja necessariamente dar-lhe alguma coisa. O provérbio fazei o bem sem olhar a quem é muito usado por pessoas católicas, mas também já vi vários crentes usá-lo. Ah, meu irmão, eu já usei. Me ajuda aí. Possivelmente, quem o criou se baseou em Gálatas 6,10, onde Paulo diz: façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, tem várias frases aí que vão parecer Bíblia pura, né? Mas, na verdade, é bem mais ou menos, quase Bíblia, né? Dá uma chegada perto ali, mas não é exatamente bíblica. Categorias de provérbios bíblicos. Os provérbios são encontrados na Bíblia de forma abundante, especialmente no Antigo Testamento, onde a grande maioria deles é dito em estilo poético. O livro de Provérbios contém uma grande variedade de provérbios em forma de adivinhações, enigmas e expressões obscuras. O Senhor Jesus também usou sentenças obscuras de caráter figurativo, como no exemplo aí da passagem de João 16, do 16 ao 25. Essas formas de se expressar, né, é como um enigma, uma forma parecendo uma, não é pegadinha que fala, é uma não é charge também, tem uma outra maneira de falar aí, que é tipo uma... Fala aí, gente, lembra aí a palavra aí? Quando você... Não é nem não é trocadilho, é quando você cria uma sentença que é para a pessoa adivinhar, para a pessoa interpretar, né? Charada. Eu estava lembrando charge, é charada. Muito obrigado. É isso mesmo. Então, um tipo de uma charada para a pessoa pegar, né? Aquela ideia quando é falado e entender, interpretar ali o sentido daquela situação. Tem muitos provérbios que são escritos nesse formato e nem sempre é fácil de entender, principalmente pelo fato de que a forma do povo de Israel, né, o povo oriental, deles se comunicarem, para eles era tranquilo aquilo que era falado, eles conseguiam pegar, porque para eles era sossegado. Quando chega para nós, fica difícil. Primeiro porque a gente não conhece as coisas que são ali, os elementos que são utilizados muitas vezes, né? Então vai ficar fora da nossa cultura. E as palavras que são utilizadas, às vezes não são palavras muito usadas por nós, então gera mais dificuldade. Para eles já era mais fácil, para eles entenderem o que aquela pessoa estava querendo se expressar, o que ela queria transmitir ali com aquela ideia, tá? Vamos lá. Categorias de provérbios, estamos aqui, né? Os provérbios aparecem na Bíblia em grande variedade. Uns são proferidos em forma de parábola resumida, outros em forma de símiles e outros como metáforas, tá? Então, é bom guardar aí essas palavrinhas que isso sempre a gente vai estar utilizando. Então, veja, nós aprendemos o que é metáfora, nós aprendemos o que é símile, nós aprendemos o que é parábola, tá? Todas essas formas de expressão, forma de escrever, a gente aprendeu e a gente precisa revisitar esse estudo e guardar isso, porque são coisas que vão estar sempre aparecendo, né?
Quando aparece, lembra lá aquela palavrinha como? É uma comparação, né? Então, a gente precisa ter sempre em mente isso aí. Veja alguns exemplos de provérbios em formas de parábola resumida. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, uma parábola resumida. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Outra maneira interessante, né, de expressar uma ideia. Um profeta não fica sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. É mais um exemplo aí. E vai ter mais alguns aqui, ó. Aliás, tem mais um, né, com em forma de parábola, depois vem os símiles. Deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: volta o cão ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Isso aí falando da pessoa que conheceu a verdade, né, e abandonou, voltou para o que era anteriormente. Quando a gente lê lá o contexto dessa sentença aqui, a gente vê que é essa a ideia, né? É até um pouco de repulsa, né? De ler, de falar isso aqui é ruim, né? Porque o cão volta ao vômito. Ah, avião, que é isso? A porca volta, né? A porca lavada volta para a lama, volta para o lamaçal. É um negócio meio nojento. Mas é o texto, né? E é o sentido da pessoa que estava limpa, que estava purificada e que abandonou e voltou para aquela comportamentos errados, atitudes reprováveis e por aí afora, tá bom? Agora vamos aqui ao símile, né? Provérbio em forma de símile. Mas a vereda dos justos é como a luz, né? Já apareceu aí a palavrinha como, fazendo uma comparação, né? A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como, ó a palavrinha como, está comparando coisas aí, né? Situações. É como a escuridão. Não sabem eles em que tropeçam. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Está vendo as sentenças, as comparações, a maneira de se expressar? São coisas assim que não são muito comuns para a gente. Por quê? Porque essa é uma forma deles se expressarem e que para eles é tranquilo. Para a gente parece que soa um pouco estranho, né? Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então veja, vamos pegar esse exemplo aqui. O que vocês conseguem entender a respeito disso aqui? Olha, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. O que dá para entender desse provérbio aqui? Fala aí, vamos lá, cada um fala aí. Nada? Repete de novo, irmão, por favor. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Consegue entender alguma coisa disso aí ou não? A palavra dita no momento certo é um verdadeiro tesouro para aquela situação. Pegou? É essa a ideia, né? Porque, olha, maçãs de ouro. Já viu maçã de ouro? Nem eu. Mas é como a irmã Angélica falou, é algo precioso, é algo de valor, né? Então, maçãs de ouro
em salvas de prata. O que são salvas? É uma baixela, né? Uma vasilha que você vai servir. Então, maçãs de ouro, salvas de prata. Então, está falando de coisas valiosas. Assim é a palavra dita a seu tempo. Ou seja, não é palavra jogada ao vento. Né? Você está num debate, você está numa discussão, aí as pessoas ficam jogando conversa fora, ficam falando besteira, esbravejando, xingando, alguma coisa, de repente chega alguém, opa, e dá aquela palavra que acalma, que traz aquela tranquilidade, a pessoa traz aquela palavra que decide a situação. Uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, de entendimento, de autoridade, que equilibra as coisas e acalma o ambiente. Então, uma palavra dita a seu tempo, ela tem muito valor. Então, veja que não é coisa simples de entender certos provérbios. Você, às vezes, pega o livro de provérbios para ler e você até se perde, porque não é um texto falando de uma história, de algo que aconteceu, uma poesia, uma profecia, uma revelação, não é nada disso. São ensinamentos, são pensamentos a respeito da vida, de alguém que analisou a vida, né? Sábios que analisaram situações da vida e emitiram pensamento a respeito. Tá? Por isso, essas situações aqui. Veja alguns exemplos de provérbio em forma de metáfora. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Eita Deus! Então, a mulher estranha que ele está falando é a mulher que não é a mulher do camarada, do homem, daquele homem, né? Uma mulher que, de repente, se você for ler a sequência dos versículos aqui, vai falar de adultério, do jovem não seguir o caminho daquela mulher estranha, que ele vai se complicar, e por aí afora, né? Então, essa mulher estranha é uma mulher que não é esposa. Então, olha, os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, ou seja, ela tem uma conversa boa, uma conversa afável, fácil, agradável. E aí, ó, no entanto, o seu paladar é mais macio do que o azeite, né? Então, só coisas boas, só coisa bacana. Mas se você for ver a sequência lá, você vai ver que não é nada bom, o negócio é complicado, tá? A boca do justo é manancial de vida, porém, a boca dos ímpios esconde a violência. Cova profunda é a boca da adúltera. Aquele contra quem o Senhor está irado cairá nela. Então, mais um provérbio aí, usando essa questão da metáfora, né? Usando metáforas para poder se expressar. Tá bom? Tranquilo até aqui? Alguém quer fazer um comentário, perguntas? Irmão, aqui estava vendo também um provérbio assim que eu achei interessante. O sábio entesoura a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Bem colocada, né? Uma pessoa que é sábia sabe falar a palavra certa, mas dependendo da hora que fala, é isso aí. dá ruína, né? É isso aí. Então tem muito essa forma de se expressar em provérbios, né? Falando de tolo e de sábio, né? Enquanto o sábio ele procura fazer coisas que vai trazer, que vão cooperar para o bem, o tolo ele vai acabar levando à destruição com os seus comportamentos e as suas atitudes, tá bom? Seguindo então, para tentarmos aqui finalizar,
Propósito dos provérbios. O propósito dos provérbios é demonstrado na introdução do próprio livro dos provérbios e, de acordo com a avaliação judaica, foi Deus quem inspirou tal propósito na inteligência e na consciência de quem os escreveu. Então, os primeiros versículos do livro de Provérbios, ele vai falar quais são esses propósitos. Olha, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de inteligência, para se instruírem para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça também o sábio e cresça em ciência, e o entendido adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e seus enigmas. Então, são os primeiros versículos do livro de Provérbios, ele vai dizer qual é o propósito dos provérbios, tá bom? É esse caminho aí. Depois ele vai dar um alerta aqui a respeito de provérbios obscuros, né? Aqueles provérbios que não são tão simples de se entender e que a gente pode fazer uma interpretação inadequada, tá bom? O que ajuda muito nessa questão de entendimento de provérbios é uma Bíblia de estudo, tá? Porque a Bíblia de estudo, ela vai trazer comentários ali a respeito de cada situação que é colocada. É lógico que se você tiver um comentário bíblico, no comentário bíblico também vai ser comentado ali cada situação que nos for estranha, o comentarista ali daquela Bíblia, ele vai trazer uma explicação para melhorar o entendimento ali daqueles provérbios que não são muito claros, tá bom? Então é muito útil a Bíblia de estudo nesse negócio aí, tá? Para finalizarmos, nós vamos falar aqui a respeito de paradoxo. Paradoxo é uma palavra que muitas vezes eu quero lembrar e eu tenho dificuldade, né? Eu tenho dificuldade porque eu não lembro eu lembro da situação, lembro de como é, mas eu não lembro o significado, não lembro de falar a palavra, né? Mas paradoxo é uma palavra muito útil, muitas vezes no que a gente está ali naquele momento se expressando, tá? Então, olha, a palavra paradoxo, o prefixo para significa contrário ou oposto, né? E o sufixo doxo significa opinião. Juntando, o significado fica opinião contrária, tá? Opinião contrária. Essa palavra se aplica àquelas expressões que, embora envolvam pensamento contraditório, são válidas. Vamos ver? O paradoxo é uma linguagem de retórica usada para expressar um pensamento verdadeiro com palavras que contradizem o senso comum de pensar. Trata-se de um pensamento coerente expresso com frases incoerentes, como, por exemplo, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Não parece uma contrariedade aí, né? Morto, enterrar morto, parece que tem muito sentido, né? Mas é um paradoxo aí, utilizado pelo próprio Senhor Jesus. Nessa passagem, de maneira prática e definitiva, o Senhor Jesus se expressa de forma paradoxal, recomendando a um candidato ao discipulado que deixasse os mortos espirituais sepultar um morto biológico, né? Então, a gente tem sempre dificuldade de entender esse versículo.
quando a gente ouve, quando a gente lê, a gente fica tentando entender do que se trata, né? Mas está falando de morto espiritual, ou seja, aquele camarada ali que estava seguindo, que queria seguir Jesus, né? Jesus chama ele para segui-lo e ele fala: Senhor, deixe-me primeiro enterrar o meu pai, depois eu vou segui-lo. Então, qual que é o primeiro pensamento que a gente tem? O pai dele morreu, está lá sendo velado, está lá na lápide, está no velório lá. Então ele quer primeiro que Jesus aguarde, que ele vai enterrar o pai dele e já vai voltar. Mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que o pai dele já tem ali uma certa idade. De repente ele quer dar uma atenção ali para o pai dele, quer viver o resto dos dias do pai dele ali. E um dia, quando o pai dele vier a morrer, aí ele vai seguir Jesus. Aí Jesus ele usa essa forma de se expressar. Você que teve o conhecimento, você que teve acesso à vida, você que tem a oportunidade de servir a Deus, sirva a Deus e deixa que outras pessoas que não querem servir a Deus vão cuidar daqueles que não querem caminhar com o Senhor. Então, assim, colocando desculpa para não seguir a Jesus, e Jesus expressa dessa maneira com ele: deixa os mortos enterrar os seus mortos, tá? O Senhor Jesus gostava de usar expressões paradoxais a fim de conduzir as pessoas à meditação e à reflexão da sua doutrina. Se ele usasse expressões óbvias e muito claras, compreendidas facilmente num primeiro momento, logo seriam esquecidas, porque aquilo que se aprende com facilidade é fácil para ser esquecido. Daí a razão de ele ensinar por meio de parábolas. Em Marcos 8,35, ele diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então, veja que são situações paradoxais, né? A forma de se expressar parece meio contrária, parece meio complexa, né? De entendimento, mas esses são alguns exemplos de paradoxos, aí no caso, utilizado pelo nosso Senhor Jesus. Eles vão colocar aqui, e vai colocar mais alguns atributos, mas no final lá, para a gente poder já encaminhar para o final, Paulo também se expressou com frases paradoxais. Em 1 Coríntios 1:21, ele declara: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Essa forma de se expressar, falando da loucura, às vezes a gente fica meio sem entender, porque loucura, o que é loucura? Loucura é algo maluco, algo estranho, sem fundamento, né? Loucura é coisa de louco, gente maluco. Só que não é isso que ele está falando. O que ele está falando aqui é diferente, olha. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Loucura porque, para aquelas pessoas que não conseguem entender, aquilo só pode ser coisa de doido. As pessoas que não conseguem captar aquela mensagem ali, entendendo que é salvação, entendendo que é caminho para a vida, aquilo para eles é uma loucura, é uma coisa sem sentido, uma coisa doida. Você vê que hoje em dia a gente vive essa situação. Pessoas que vivem muito bem, pessoas que estão muito bem de vida, muito bem resolvida na vida, mas que a gente tem dificuldade de falar de Jesus para aquelas pessoas, que elas precisam ser salvas, E aí, salva de quê? Para que Jesus?
eu tenho uma vida tão boa, eu estou tão bem, tá tudo certo na minha vida. Eles só enxergam o agora, eles não conseguem ter essa visão do amanhã, do que vai ser no futuro, eles não têm essa preocupação. Então, torna-se a mensagem do Evangelho uma loucura, né? Ainda em 2 Coríntios 6:9, ele diz, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos. Veja que a utilização do paradoxo aqui, né? Contrariedades, coisas que se opõem para trazer o sentido. Os próprios atributos de Deus não podem ser explicados coerentemente sem o uso de paradoxos. Verificamos isso quando confrontamos o poder e a bondade de Deus com os problemas desse mundo. Pois como pode Deus ser bondoso e onipotente, permitir tantos males nesse mundo? Se ele quer eliminar o mal, mas não pode, então ele não é onipotente. Por eliminar o mal, por outro lado, se ele pode, mas não quer, então ele não é tão bondoso. Isso tudo só pode ser explicado à luz do paradoxo. Então, essa questão paradoxal, contrapondo ideias, né? Contrapondo ideias, para trazer essa contrariedade, é o recurso do paradoxo e que também é bastante utilizado no texto bíblico. Amém, queridos? E as dúvidas? E as dificuldades? Fala aí, valeu a pena a gente aprender um pouquinho a respeito da hermenêutica, né? Aprender a interpretar, a entender o que se está dizendo ali naquele texto. Vocês têm o material em mãos, pesquisa, volta nas aulas, tem algumas aulas aí gravadas, assistam para melhorar, para aprimorar o entendimento, tá bom? E vão para cima. Vocês estão assim com a faca e o queijo na mão, porque vocês, como eu falei no início, né, receberam o treinamento de homilética, como pregar, vocês receberam agora o treinamento de hermenêutica, como interpretar, e agora é aplicar, é colocar em prática. Tendo dúvida, pergunta, pode mandar mensagem, pergunta na igreja, sabe? E vamos para cima. Dá moleza não. A gente tem esse mês aqui, eu comecei a anotar ontem, né? Os temas que vão ser abordados nesse mês de novembro, para a gente poder perceber como está o preparo, a desenvoltura dos nossos pregadores, né? Como funciona nas outras congregações, porque todos os convidados são do nosso ministério. Então a gente vai ter essa oportunidade de conhecer alguns dos nossos irmãos, pastores, aí, irmãs que são do ministério e fazermos avaliação, né? Porque nós aprendemos como que prega, como que interpreta, como que entende a palavra, né? E a gente tem condição de analisar, procurar saber se é uma pregação expositiva, se é uma pregação temática, se é uma pregação textual. A gente tem essa capacidade de analisar e fazer um comparativo, né? E ter um crescimento também, né? E isso é muito importante. Tá bom? Então assim, olha, eu vou preparar o nosso intensivão, né? E depois a gente volta nesse assunto. Quem desejar embarcar nessa canoa conosco, vamos para cima e vamos continuar crescendo aí no conhecimento e na graça. Amém? Sim. Eu já uma dúvida. Você falou de tema, é um único tema ou cada preletor tem um
Não, não tem tema, tá? É livre. Cada um vai pregar baseado no que sentir, né? A mensagem que já tiver preparada, ou se preparou uma mensagem direcionada, aí deixei livre, não colocamos aí tema para esse trabalho, não. Amém? Mais alguém? Obrigada. Nada. Deixa eu só perguntar a respeito, vou voltar um pouquinho atrás aí, lá no provérbio, você falou para nós assim, né, que a gente usa ele de forma errada. Quando a gente fala, quem tem boca vai a Roma, e o certo é quem tem boca vaiar, no sentido de vaiar, né? Isso. Exatamente. Exatamente. E um outro que eu estava tentando lembrar, eu lembrei agora, que é aquele que fala assim, quem não tem cão, Caça com gato. caça com gato. Mas não é caça com gato, é caça como gato. E aí você vai dar uma olhada se você der uma pesquisada aí, você vai ver que tem várias frases dessas aí que a gente fala errado. Entendeu? Muda completamente o sentido. Muda, assim, completamente o sentido mesmo. Tem nada a ver. Acho que, assim, tem um texto original e aí a gente adaptou para nossa maneira e ficou... Pegou, né? Pegou, aí pronto. Para nós o que faz sentido é isso. Não tem como falar diferente. Porque a gente acostumou, né? Foi uma adaptação, na verdade. Né? E essas frases, todas elas, boa parte delas, na verdade, são frases assim que surgiram do Império, né? O Império, os portugueses, quando vieram para cá, tem algumas coisas aí da Europa, lá da Inglaterra, tem algumas frases que são ali da Inglaterra, mas boa parte é do Império, do período do Império, quando veio para cá o Dom João, né, esses camaradas aí. Muitas frases são dessa época aí, tá? E foi que pegou e a gente foi adaptando aí, e aí vamos usando. Não vai ter como voltar atrás, não. Maravilha? Podemos então encerrar? Então nós vamos estar encerrando, né?